Muitos são os fenômenos ondulatórios. Ao longo desta aula, nós vamos falar só sobre fenômenos associados à propagação da luz. Nesse caso, temos muitos, mas vamos ir um pouco além. Vamos falar sobre os fenômenos associados à propagação de ondas, de uma forma geral. Pode ser as ondas sonoras, ondas numa corda, ondas mecânicas, de uma maneira geral. Nós temos vários aspectos envolvendo a propagação que são comuns. Todas as ondas exibem estes aspectos. Então, vamos abordar, ao longo desta aula, fenômenos associados exclusivamente à propagação de ondas. O mais comum deles é o que chamamos de reflexão das ondas. É um fenômeno muito comum. O eco, por exemplo, acontece por conta da reflexão das ondas sonoras. Mas nós temos muitos exemplos de ocorrência de reflexão de ondas e também de refração ou transmissão de ondas. Isso ocorre, esses fenômenos de reflexão e de transmissão das ondas através de um outro meio, quando nós temos dois meios, o meio 1 e o meio 2. Podemos pensar aqui em meios com densidades diferentes, de forma que uma onda sonora incide na interface entre esses dois meios e, como nós sabemos, nós temos, se aqui considerarmos a incidência de ondas planas, essa onda incidente dará lugar a duas outras ondas. Uma onda refletida e uma outra onda transmitida ou refratada. A gente usa mais a refração para o caso da luz, mas podemos sim falar em refração também, né? Ora, sendo ondas planas, elas se propagam numa direção, que é essa direção indicada aqui. E para o que segue, o que importa, na verdade, é indicar essa direção por meio do vetor de onda, vetor k. Mas como eu quero a direção, o que importa é só k dividido por módulo de k, é um versor. Esse versor indica, então, a direção e o sentido da propagação da onda. Ou seja, é um vetor que é perpendicular sempre a essas superfícies, porque nós estamos falando de ondas planas. A mesma coisa nós temos para a onda transmitida um vetor ou um versor que indica a direção e o sentido da onda transmitida ou refratada. E agora indicamos esse vetor por K2 linhas, sobre o módulo de K2 linhas. A onda refletida, ela vai seguir numa direção indicada pelo versor K' sobre o módulo de K'. Na verdade, aqui temos uma linha apenas, né?
Então, temos três direções. A onda incidente incide nessa direção, a transmitida segue nessa direção e a refletida segue naquela outra direção. Ora, em primeiro lugar, a gente precisa introduzir alguns conceitos aqui. Na verdade, ao tratarmos de um versor, o que importa aqui são os cossenos diretores desse versor. De forma que nós vamos aqui considerar o plano Z como o plano da lousa. Z igual a zero é o plano da lousa. Esta superfície perpendicular ao plano da lousa, nós vamos indicar como uma superfície associada ao valor x igual a zero. Todos os pontos que têm x igual a zero estão sobre este plano perpendicular aqui. A onda incide nesta superfície. Aqui temos então o perfil da superfície. Ora, estamos usando também três eixos, né? O eixo x, como já indicado, é um eixo perpendicular à interface, né, a essa superfície plana, perpendicular à interface, o eixo y e, finalmente, o eixo z, como eu indiquei antes, né? O eixo z é um eixo perpendicular ao plano da lousa. Então, se pode escrever, nós podemos escrever esse versor k sobre módulo de k como sendo igual a cosseno θi mais seno θi vezes j. θi é este ângulo aqui, né? Consequentemente, o cosseno diretor, o primeiro de k sobre módulo de k, é cosseno de θ1 de θi. O segundo, seno de θi. θi é esse ângulo aqui, né? Agora, podemos fazer a mesma coisa para K' e K duas linhas. Só é que agora nós introduzimos uma novidade aqui, que é cosseno de um ângulo θ' e seno de θ', cosseno de θ duas linhas e seno de θ duas linhas. Por que isso? Porque nós estamos admitindo, em princípio, vamos demonstrar que isso não ocorre, né? É que o plano que contém a normal, esta aqui é a normal, a superfície, pelo ponto de incidência, né? Estamos admitindo que o plano constituído pela normal e pelo versor K', esse plano pode eventualmente não coincidir com o plano de incidência, constituído pelo vetor ou versor K com a normal. De forma que nós vamos daqui a pouco demonstrar que, de fato, o plano de incidência é igual ao plano de reflexão. O plano de reflexão é o plano formado pela normal, que passa por esse ponto, e pelo vetor K', ou a reta, né, que contém o vetor, ou essa direção, o vetor K' sobre módulo de K'. De forma que, no caso das ondas eletromagnéticas, né, ou no caso da luz, o que nós temos aqui são raios luminosos. Então, o raio luminoso e a normal formam um plano de incidência. O raio refletido e a normal formam o plano de reflexão. Muito bem. Agora, temos aqui as definições, né, dos cossenos diretores, na verdade, como nós escrevemos
essas direções em termos de cossenos diretores. É fácil verificar que K sobre o módulo de K em módulo é igual a 1, porque cosseno ao quadrado de θi mais seno ao quadrado de θi é igual a 1, por exemplo. É fácil verificar que para todos vale essa propriedade. Ou seja, o que temos aqui são cossenos diretores, né? Muito bem, indicando as direções, né? Agora, vamos imaginar uma onda plana incidente. Vamos colocar aqui Fi para onda incidente. Como é uma onda plana, nós vamos escrever para onda incidente que aqui temos K escalar R é a maneira usual que a gente escreve, mas agora eu vou dividir aqui por módulo de K, e essa é uma forma de representar, né, uma onda plana, e vou colocar aqui a velocidade, né? Como se trata do meio 1, eu vou colocar V1 menos, agora é T apenas, tá? De forma que aqui eu tenho uma expressão, né, para a função que descreve uma onda plana de uma forma um pouco diferente do que às vezes a gente adota. Usualmente adotamos aqui para o argumento K escalar R menos ômega t. Ora, o que eu fiz aqui foi colocar esse ômega em evidência, portanto, eu posso escrever isto como sendo igual a ômega vezes K escalar R agora eu tenho que dividir por ômega também, menos T. E K dividido por ômega, eu posso colocar aqui o módulo de K vezes K sobre módulo de K, de forma que isto se reduz a isso, uma vez que nós sabemos que ômega dividido por K é igual à velocidade, no caso a velocidade do meio 1. Para a onda refletida, vamos escrever uma expressão análoga àquela lá. K sobre, agora K' sobre módulo de K', escalar R, e aqui continuamos utilizando V1, porque é a velocidade do meio 1, menos T. Mudamos só um pouquinho a forma de representar a onda. E para a onda transmitida, vamos colocar Ft de K sobre módulo de K'. Na verdade, como se trata da onda refletida, transmitida, nós vamos colocar K duas linhas aqui e K duas linhas aqui, escalar R, e agora muito cuidado, porque aqui não é mais V1, aqui é V2, a velocidade da onda no meio 2. Tem o meio 1 e tem o meio 2, né? Então, menos T. Ora, eu apenas representei as ondas planas, porque nós estamos falando de ondas planas, né? Uma onda plana que incide, uma onda plana que é refletida e uma outra onda plana que é transmitida. É só isto. Não temos aqui expressão exata, formal, porque isso não é importante para as nossas considerações. O fato é que nós temos que impor as condições de contorno na superfície x igual a 0. Ora, para que eu satisfaça as condições de contorno, quaisquer que sejam elas, por exemplo, em x igual a 0, Fi é igual a Fr mais Ft, mas isso não importa.
O que importa é o seguinte, é que nas condições de contorno, e é isso que é importante, nós precisamos, né, ter as seguintes condições. K escalar R sobre aqui o módulo de K vezes V1 tem que ser para x igual a zero, tem que ser igual a K' sobre módulo de K' escalar R dividido por V1, e isto igual agora a K duas linhas dividido por módulo de K duas linhas, escalar R, novamente para x igual a zero, e aqui de novo para x igual a zero. Aqui eu tenho K escalar K duas linhas, K escalar K duas linhas, escalar R dividido por módulo de K duas linhas, mas aqui eu tenho V2. Ou seja, na interface onde a onda incidente chega e a partir da qual a onda refletida emana, assim como a transmitida, nós vamos ter que impor essas condições. K escalar R sobre módulo de K vezes V1 igual a K' sobre módulo de K', escalar R dividido por V1 e assim por diante. O que significa é que os cossenos diretores têm que ser iguais a zero. Portanto, dessa condição aqui, quando eu olho, por exemplo, para Z, eu tenho o seguinte, 0 igual a seno de θ' igual a seno de θ duas linhas. É isso. 0 é igual a seno, que é basicamente a expressão que a gente obtém para quando a gente leva em conta a componente z. Então, seno de θ' tem que ser igual a seno de θ duas linhas, que é igual a zero. A outra condição é, mas é claro que neste caso eu deveria também levar em conta as velocidades, eu não fiz, mas não é muito importante isso. A outra condição é seno, veja, porque eu tenho que dividir aqui por V1, mas de qualquer maneira eu vou ser levado, né, a uma condição que é esta aqui, né? Então, a outra condição é, agora, seno θi. Seno θi, dividido por V1, porque eu tenho dividido por V1 aqui. Tem que ser igual a cosseno de θ' vezes seno θr dividido por V1 e, finalmente, eu tenho cosseno θ duas linhas vezes seno θt, portanto, cosseno de θ de duas linhas vezes seno de θt sobre V2. Aqui não é importante, é claro que eu teria aqui sobre V1 e aqui sobre V2, mas zero, o V1 e V2 não são iguais a zero, eu vou ser levado a essa condição. A outra condição, portanto, é esta aqui. Ora, se seno de
θ' é igual a 0, o cosseno de θ' é igual a 1. Portanto, eu tenho aqui a primeira condição, que seno de θ1 dividido por V1 é igual a seno de θr dividido por V1. Essa é a primeira condição. A outra condição é isto aqui igual àquilo, a seno de θi, seno de θi, estamos falando do ângulo de incidência, aqui então é θi, seno θi sobre V1 é igual a seno θr sobre V1, e seno de θi sobre V1 é igual a θ duas linhas é tal que o cosseno de θ duas linhas é igual a 1, é igual a seno de θt dividido por V2. Ora, o que nós concluímos aqui? Em primeiro lugar, essa condição implica que o plano de incidência, o plano da onda refletida e o plano da onda transmitida, na realidade, são os mesmos. Ou seja, a direção ou o plano da onda transmitida é o mesmo que o plano da onda incidente, que por sua vez é o mesmo plano da onda refletida. Ou seja, digamos assim, pensando na normal, as ondas, né? As três ondas, no sentido das direções, né, estão no mesmo plano, né? Ou seja, no caso de uma onda eletromagnética, da luz, por exemplo, nós dizemos que os raios incidente, refletido, anormal e o raio transmitido estão no mesmo plano. Então, esta aqui, né, fixa o plano de incidência igual ao plano de reflexão e igual ao plano da onda transmitida ou refratada. Essa é a primeira conclusão. Ou seja, deduzimos basicamente, então, as leis da reflexão e da refração. Esta aqui implica, como temos aqui a mesma velocidade, esta aqui implica que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que é uma outra lei, é a lei da reflexão. Finalmente, esta segunda nada mais é do que a lei de Snell-Descartes. Ou seja, mudando agora a nossa notação para θi igual a θ1, como é mais usual, temos então que seno de θ1 sobre V1 é igual a seno de θ2 sobre V2. Aqui em cima, claro, é a mesma lei escrita agora em termos de θi e de θr. Algumas vezes se usa essa notação, né, θ1 e θ2. Né? Então, essa aqui é a lei de Snell-Descartes. Veja que nós não fizemos nenhuma referência ao tipo de onda. Dissemos apenas o seguinte: temos ondas, uma incidente, uma refletida e uma transmitida, e essas ondas têm que satisfazer uma certa condição de contorno na superfície. E escrevemos basicamente aqui o que é necessário para que se satisfaça as condições de contorno. E, a partir das condições de contorno, somos então capazes de obter as leis da reflexão, vale para todas as ondas, né? Porque são duas, né? Relativas aos planos e relativas aos ângulos.
Então, obtivemos as duas leis da reflexão e obtivemos também duas leis da refração, sem fazer qualquer referência ao tipo de onda. Só utilizamos o fato de que as ondas são ondas planas. Mas poderíamos também fazer para o caso de ondas esféricas, mas não é o caso realmente nesse momento, né? O fato é que mostramos que esses fenômenos de reflexão e refração de ondas obedecem às mesmas leis, independentemente de que tipo de onda nós estamos considerando.